Boa noite, povo. Boa noite. Estamos agora, são 8h15 da noite. Hoje um pouco mais tarde, porque eu aproveitei que ontem ventou demais, como vocês viram, foi uma noite terrível de ventania e o vento foi até agora à tarde, mais ou menos por volta de 2 horas aqui parou a ventania, desde ontem. E aí vocês imaginam, né, o tanto de sujeira que dá nos quintais. E aí eu fui, depois que eu terminei o projeto do dia, né, é a etapa do projeto do dia, eu falei, agora eu vou limpar, porque eu não ia começar outra etapa. Então eu falei, enquanto eu não, para começar outra etapa, eu não ia poder terminar. Eu gosto de começar uma etapa e terminar ela, entendeu? E como já estava tarde, não ia dar para começar a etapa e terminar, que é mexer com cimento, essas coisas assim, você tem que fazer o cimento e usar ele, né? Porque o cimento aqui, eu fico olhando lá no Brasil, o pessoal fazendo as coisas do Brasil, e o cimento lá não endurece tão rápido quanto daqui. Aqui, se a gente molha ele, gente, se a gente não usar ele em 10, 15 minutos, ele endurece. Eu não sei o que acontece com o cimento do Brasil, que eu vejo os pedreiros trabalhando nesses vídeos de trabalho, né, que eles põem, eles fazem, botam no carrinho ali de mão, né, e fica usando, o trem não, fica sempre molhadinho. Eu falei, gente, que de cimento é esse, né, do Brasil que não endurece tão rápido, né? Os daqui é terrível. Então, para eu começar uma outra etapa da lareira que eu estou fazendo, eu teria que, né? Não ia dar tempo de começar a etapa e terminar a etapa, porque eu vou fazendo por etapa, né, gente? Porque tudo na vida a gente faz por etapa, né? A gente nunca faz uma coisa assim de uma vez. Eu aprendi com a natureza. Você põe uma sementinha e ela vai, né? Ela vai germinar, depois ela vai crescer. Você tem que ter paciência e esperar o momento certo até ela ficar do tamanhozinho certo para passar ela para o lugar definitivo. Do contrário, você perde a mudinha, né? Ela morre se você faz isso antes do tempo. E essa é uma experiência que eu tenho muitas vezes, porque eu fico contente demais e quero apressar o processo e eu acabo matando a coitada. Então, eu estou aprendendo devagarzinho. Então, até nesses projetos que a gente faz na vida, a gente tem as etapas que a gente tem de, né, continuar no processo. Então, o meu processo de hoje foi cumprido e amanhã é um outro processo. É uma outra etapa nesse processo que eu estou fazendo, com esse projeto, né? E também estou aprendendo com o Eterno. Ele não tem pressa, não, né? Pelo que a gente pede, 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 ele não atende. Então, como ele também não tem pressa, eu também não vou ter. Não vou ter mesmo. Quando ele começar a falar assim, ó, tá na hora de você vir. Eu falo, não, vamos devagar. Eu ainda quero ver o meu neto casar, então vamos devagar assim, vamos pensar assim melhor. Ai, ai. A noite hoje não está bonita, gente. Hoje está carregado, o céu está carregado. Se fosse no Brasil, eu diria vai chover. Mas como aqui na Inglaterra, nuvem pesada assim significa várias coisas, eu não sei o que que vai ser essa aqui não, mas tá pesado, tá bem cinza, sabe? Nuvem pesada. E a nuvem pesada no mundo também, né, gente? A coisa tá ficando feia. Vamos continuar na oração, né? Nós estamos estudando o livro de Ezequiel e nós estamos caminhando e aprendendo, né? Nesse processo com o profeta Ezequiel. Nós vamos hoje estudar o capítulo 8 do livro de Ezequiel. Vamos lá. É um capítulo curtinho, não é muito longo, então
Vamos ver o que o profeta Ezequiel vai nos dizer. Capítulo 8 do livro de Ezequiel. No sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, já está no sexto ano, gente, tá? No sexto ano, por certo, no sexto ano do exílio dele. Aqui eu acho que já é o exílio dele, né? No sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, só faltava ser o sexto dia do mês. O quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Vocês se lembram que Ezequiel, ele era sacerdote, né? O Senhor o chamou a ser profeta também. Como ele era sacerdote e agora na função de profeta, a casa dele se tornou uma sinagoga. Então estava ele lá, com os anciãos de Judá que estavam no exílio com ele. Ali a mão do Senhor, Deus caiu sobre ele. Olhei e vi uma semelhança com uma aparência de fogo. Ele sempre tinha essas visões, né? Tadinho. Ai, cuidado. Tem dó, sabe? Porque essas visões são tão difíceis. Olhei e vi uma semelhança com uma aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo. Então, da cintura, dos lombos, né, da cintura para baixo, era fogo. E dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. Era um ser celestial que ele estava vendo, né? Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ele teve uma experiência fora do corpo, né? Como a gente chama hoje, uma experiência fora do corpo. Versículo 3. Tá vendo? Essas experiências sempre existiram. Hoje as pessoas também têm essas experiências. Eu tenho essas experiências de vez em quando. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou, então o cabelo dele já tinha crescido. Foi no sétimo ano, no sexto ano, então aquilo ali aconteceu provavelmente no segundo ano, então deu tempo do cabelo dele crescer, né, gente? Me tomou pelos cabelos da cabeça, o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. Gente, dentro do templo do Eterno, dentro do templo de Jerusalém, eles erigiram uma imagem que provoca ciúme. Provoca ciúme em quem? Eles estavam adulterando espiritualmente no Eterno. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E ele me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Gente, lembra que a arca do concerto já não estava mais dentro do Santo dos Santos, porque Josias, o pai desses meninos, tudo que foi levado,
e só sobrou um, que foi Jeroboão, que estava lá, né? Que já estava no exílio há muito tempo. Ele tinha escondido, ele, ele percebeu o que iria acontecer. E, por certo, com a ajuda de Jeremias, eles esconderam a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança já não estava mais dentro do templo. Versículo 6. E ele me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário. Então, quando a gente comete pecado e continua indo para o santuário, a gente afasta o eterno do santuário. Você imagina? Pois verás ainda maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio. Olhei e vi um buraco na parede. Lembra que o templo tinha a entrada, onde era o pátio das mulheres, o pátio das pessoas, onde inclusive Jesus também ficava ali naquele pátio primeiro, né? Aí depois tinha o átrio, onde aconteciam as outras coisas, inclusive Jesus também, mas no átrio só entravam os homens, né? Não entravam mulheres no átrio. Tinha o átrio das mulheres e tinha esse lugar dos homens, né? Ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse: Filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Deixa eu botar um negócio aqui. Então me disse: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Porque do átrio você entrava nos santos, aonde eram. Porque no átrio se fazia as oferendas, ficavam os animais, aquela coisa. Depois você entrava nos santos, onde ficava a mesa da propiciação, aqueles negócios, né, que eles tinham tudo lá, onde ficava também o candelabro. Entrei e vi toda forma de répteis e de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Olha o que eles estavam fazendo. Olha o que eles fizeram no santuário. Você queria que o santuário não fosse destruído? Como que não? Versículo 12. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De novo ele me disse: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Ai, ai. Será que existe coisa pior do que isso? Versículo 16. Ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem? É como se de pouca monta para a casa de Judá
o fazerem as abominações que fazem aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Gente, isso estava acontecendo. E Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias estava falando, e o povo não estava ouvindo, porque se os anciãos, se os homens, os sacerdotes estavam cometendo essas abominações dentro do templo, é porque eles não estavam ouvindo o profeta. Eles já não acreditavam mais em nada. O profeta Jeremias, por certo, nem via isso, porque ele ficava mais preso, né, do que solto. Então o profeta nem viu, chegou a ver essas coisas. Talvez depois o Senhor mostrou para ele também, não sei. Mas Ezequiel, lá no exílio na Babilônia, o Eterno trouxe ele para Jerusalém em visões e mostrou para ele o que estava acontecendo dentro da cidade e dentro do templo. Eles pintaram imagens nas paredes. Adorando o sol, gente. Talvez por isso hoje os judeus eles têm tanta giriza contra qualquer tipo de idolatria. Imagens para eles é uma idolatria terrível. Eles não suportam isso, não suportam. Para eles, aquelas coisas que tem nos templos em Jerusalém é horrível. E tem muitas lá, muitas, muitas. Tem algumas assim, porque as ruas de Jerusalém, da Jerusalém Velha, são corredores, né? Eles nem passam por lá, porque olhar para aquilo, para eles, é uma abominação terrível, mas por causa disso aqui, a lição foi aprendida. E nós estamos precisando aprender essa lição também. Eu acho que devagar, devagar, a gente vai ter que começar a fazer uma limpeza mental sobre todas essas coisas, para que a gente não caia no mesmo erro. Porque essa mixagem que está acontecendo dentro da igreja, tá certo não. Tá certo não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Como aí agora tá difícil a gente falar certas coisas, é melhor a gente não tocar, mas que o Espírito do Senhor possa nos orientar naquilo que nós devemos e naquilo que nós não devemos fazer. Que seja uma escolha pessoal sua, tá? Eu já fiz a minha escolha pessoal. Para mim, só o eterno. Só o eterno. E Jesus de Nazaré é o meu sumo sacerdote.
aquele que faz a ligação entre eu e o Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma boa tarde aí no Brasil, que ainda são 4 horas da tarde, né? Ainda está faltando muitas horas aí para vocês chegarem às 8 horas. Mas que vocês tenham uma boa tarde e uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau.